Olá, amigos do programa Falando Sério. Depois de muito tempo a gente não tem um programa inédito, estamos de volta e com um convidado ilustre para fazer parte do nosso quadro aqui. Como vocês estão vendo, mais uma paisagem bonita de Petrópolis que a gente coloca no nosso quadro. Eu estou conversando hoje com o secretário de Esporte e Lazer, Carlos Alberto Lanceta. Professor Lanceta, mais de um ano aqui em Petrópolis e agora, na próxima semana, tendo início o GEUPS, né, os Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis. Explica para a gente como é que vai ser esses jogos, qual a expectativa da Secretaria com esse evento. A expectativa é muito grande. Essa é uma das funções da Secretaria de Esporte e Lazer e que tem a participação da escola, porque o esporte começa na escola. E nós, desde que aqui chegamos, nós sempre visualizamos que o esporte estudantil deveria ser fortalecido. No primeiro momento a gente não encontrava uma estrutura capaz de dar o amparo necessário a esse tipo de competição, mas à medida em que o tempo foi passando, já com praticamente um ano, mais de um ano e meio na Secretaria, a gente hoje tem a condição de organizar uma competição de bom nível, com uma estrutura bem montada, né, que vai consequentemente dar um retorno grande a nível de revelação de valores para que a cidade possa se fazer representar bem em competições de melhor nível. E aí eu falo dos Jogos Abertos do Interior e das competições a nível estadual, que a gente já tem uma representação boa. Esse ano nós já tivemos uma participação muito boa nos Jogos Abertos do Interior, onde Petrópolis conseguiu a primeira colocação, mas nós não tínhamos a base de sustentação que é tanto os Jogos Estudantis Municipais como os Jogos Estudantis de Petrópolis, que em consequência da gente não ter tido uma estrutura melhor para amparar essas competições. Bom, professor, nesse tempo que o senhor está aqui, a gente pôde acompanhar, sem sombra de dúvida, uma evolução, principalmente na parte administrativa, na parte de gestão do esporte aqui na cidade. Eu queria saber qual é o balanço que o senhor pode fazer desse período que o senhor está comandando, né, o esporte da cidade, a parte pública do esporte. O que o senhor tem o que o senhor constatou que o esporte em Petrópolis ainda precisa melhorar? Quais eram as principais dificuldades, o balanço do trabalho da Secretaria nesse espaço de tempo que o senhor está como secretário? Eu diria, Guilherme, que tem uma participação aqui de um bichinho aqui no programa. Eu diria que a gente poderia ter feito mais, mas em função de quando aqui chegamos, de não termos uma estrutura administrativa, não ter um espaço físico adequado, nós tivemos algumas dificuldades iniciais. Inclusive de orçamento, né, professor? Inclusive de orçamento. Nosso orçamento era muito pequeno, que não nos permitia também fazer muitas coisas. Já no segundo ano nós tivemos o orçamento bastante significativo, que foi dobrado ou triplicado, e também tivemos algumas emendas aqui do Legislativo, através do vereador Silmar, e com isso a gente teve uma melhor estrutura. Nesse espaço de tempo a gente fez, mudamos a estrutura da Secretaria, que era uma estrutura eminentemente política. A gente começou a trocar e colocar uma estrutura técnica para que a Secretaria pudesse funcionar dentro das suas necessidades. A gente teve, como você falou, um aumento bastante significativo no orçamento, que já para o ano de 2013 também será aumentado. Tivemos a oportunidade de fazer a implantação da Rua de Lazer, que era um espaço de lazer que a população ansiava, Nós tivemos a oportunidade de fixar esse espaço de lazer que é aqui na Avenida Queller, e a gente pretende e acha que a nova administração deva fazê-lo também em outros bairros, sempre aos domingos de manhã. A gente reestruturou os Jogos Estudantis Municipais, os Jogos Estudantis de Petrópolis. A gente retornou a participação dos Jogos Abertos do Interior. Petrópolis teve uma excelente participação, né? Nós fomos campeões esse ano, de 2012. Tivemos a oportunidade também de capacitar, através de encontros, a parte da gestão esportiva, que foi um fator bastante significativo para que a gente conseguisse um patrocínio para a equipe Pé de Vento,
que vai dar a ela uma estrutura melhor para os próximos anos. Sem contar também que o senhor não mencionou a participação de Petrópolis nos Jogos Olímpicos como subsede, né, para a aclimatação das equipes, tanto os Jogos Olímpicos, também tentou a Copa do Mundo foi mais complicado, mas os Jogos Olímpicos são 9 instalações, né, cadastradas no comitê organizador, não é isso? Inclusive com relação a isso eu tenho foi um depoimento que foi feito pela proprietária do Aras Maçangana, a senhora Silvia, numa reunião que nós tivemos com os empresários no Shopping Estação lá em Itaipava, onde ela espontaneamente, nós nem sabíamos que isso tinha acontecido, ela fez a declaração de que se sentiu muito emocionada quando chegou em Londres como uma turista e foi visitar a Casa Brasil, e lá tinha um telão de 10x6 e que ela viu lá a apresentação da sua propriedade hípica sendo apresentada para o mundo. Né? Então, a participação de Petrópolis, tanto no comitê organizador da Copa do Mundo, que nós cadastramos a cidade com a instalação do Serrano, né? E as 5 instalações que foram cadastradas inicialmente nesse primeiro momento para os Jogos Olímpicos, e mais 4 que nós estamos cadastrando, que com isso a gente tem um total de 9 instalações esportivas que terão a oportunidade de ter atletas de outros países aqui visitando a cidade, participando e fazendo treinamento de aclimatação.